Tudo bom? Vou passar aqui os presentes, aqui na minha listinha de chamada. Pessoal, vou projetar a tela aqui para vocês aí da apostila, tá? É só um instantinho. Aqui, vamos lá. Ficaram alguns exercícios para vocês fazerem, não foi? Temos que corrigi-los aqui. Sim. Vamos lá. Fazer a lição de casa na apostila. Isso. Vamos descendo aqui. Vamos fazer a correção desses exercícios. A gente poder avançar aí no nosso conteúdo, né? Então, tá aqui. Lá na página 15, o primeiro exercício da página 15, nós já respondemos na última aula, né? Respondemos aqui também esses itens, né? Representativos e transição interna. Aqui no exercício 2, né? Com base no elétron mais energético, diferencie um elemento representativo de um elemento de transição. Então, os elementos representativos possuem os seus elétrons mais energéticos nos subníveis S ou P. E os elementos de transição têm os seus elétrons mais energéticos nos subníveis D, no caso dos elementos de transição, metais de transição, né? E os elementos de transição interna, que são aqueles que são os metalóides, né? Metalóides não, desculpa, os actinídeos e lantanídeos, ou actinoides e lantanoides, o subnível mais energético deles, o elétron de subnível mais energético, termina em F. Essa é a resposta aí da questão 2. Aqui no exercício 3, né, ele fala o seguinte: a bauxita é o nome do minério do qual se produz o alumínio. Sua composição majoritária é formada por óxido de alumínio, Al2O3. A cada quilo de alumínio reciclado, 5 quilos desse minério são poupados, e sua reciclagem consome somente 5% da energia que seria necessária para se produzir a mesma quantidade de alumínio primário. Considerando o componente principal desse minério, localize na tabela periódica o grupo e o período a que ele pertence, né? Os elementos constituintes. Então, ele quer que você localize lá na tabela periódica qual é o grupo e qual é o período. Pegando lá sua tabelinha periódica, vocês vão localizar o alumínio, né? A nossa bauxita, né? Ela tem lá o óxido de alumínio, Al2O3, então os componentes são alumínio e oxigênio. O alumínio você vai localizar no grupo 13, da tabela periódica, e no terceiro período, né? E o oxigênio, é um calcogênio, você vai localizar no grupo 16 e está no segundo período. Então é só exercício de localizar na tabela periódica os elementos que ele pediu, né? No exercício 4, está mostrando aqui uma caixinha de fósforo. Legal, vamos ver o que ele quer saber na caixinha de fósforo aqui. Muito bem. Ao contrário do que se acredita popularmente, o palito de fósforo não é composto pelo elemento fósforo, do grego fósforos, que significa que traz luz. O seu corpo é formado por madeira de pinho, papel ou papelão, e a sua cabeça é uma combinação de várias substâncias com a predominância do clorato de potássio, KClO3, que se inflama com facilidade ao ser atritado. Na realidade, os primeiros palitos tinham fósforo em suas cabeças, mas como eles se incendiavam com atrito involuntário dentro da caixa, surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado de fora da caixa. Por isso ficou historicamente conhecida como caixa de palito de fósforos. Hoje se sabe que o fósforo é encontrado na áspera superfície, formada por um combinado de fósforo, P, sulfeto de antimônio, Sb2S3, óxido férrico, F2O3, e cola, do lado de fora da caixinha. Sobre o elemento fósforo e as informações do texto, responda as questões. Primeiro item aqui. Por que o símbolo do fósforo é P?
Ora, porque o nome dele deriva lá do latim, fósforos, está aqui, ó, começando com P, então fósforos, e o símbolo dele, então, vai começar com P. Ou seja, é a letra P maiúscula, né? Item B. Afinal, por que não existe fósforo no palito de fósforo? Olha, você não precisa do fósforo ali, porque, como ele disse no texto, quando você colocava o fósforo nos antigos palitos, né, ele se incendiava facilmente. Tanto lá que Professor, a aqueles resposta filmes... é o quê, por favor? Não entendi? Qual é a resposta da A, por favor, que minha rede caiu aqui? Por causa do nome dele em latim, fósforos, tá vendo aqui, ó, do grego? Então, como Tô vendo, agradeço. o nome em grego, fósforos, então, ó, o símbolo dele ficou com a inicial da letra P maiúscula. E por que não tem fósforo no palito de fósforo hoje em dia? Porque senão você poderia ter acidentes, né? E o fósforo, qualquer atrito que você tivesse nele, né? Você ia incendiá-lo. Então isso causava acidentes. Tanto que os filmes lá antigos que vocês assistiram aí, em preto e branco, os caras acendiam o fósforo na bota, na barba, na parede. Então era aquele fósforo antigo, né? Hoje não mais, porque é uma questão de segurança, né? No item C, na tabela periódica, o fósforo se encontra abaixo do nitrogênio e ao lado do silício. Com qual desses dois elementos o fósforo apresenta maior semelhança? Bom, se o fósforo está abaixo do nitrogênio, ele está no mesmo grupo, ou família, né? Se ele pertence ao mesmo grupo, né, do nitrogênio, ele vai ter maiores semelhanças com o nitrogênio, e não com o silício que está no grupo ao lado, né? Então, quem está no mesmo grupo ou família, na tabela periódica, possui, né, semelhanças, possui propriedades semelhantes. No Eu item coloquei D, porque são do bloco P e não são metais. então, mas aí na questão ele está colocando que o fósforo, né, está no mesmo grupo do nitrogênio. Então, a resposta mais assertiva é quem está no mesmo grupo ou família tem propriedades semelhantes, né? Se comportam de maneiras semelhantes. No item D, ele pergunta aqui, quantos elétrons o fósforo apresenta em sua última camada? Justifique a sua resposta. Bom, se o fósforo está no grupo 15 ou 5A, na tabela periódica, quer dizer que ele tem 5 elétrons de valência. Os elementos representativos, então, o grupo ao qual eles pertencem indica a quantidade de elétrons que eles têm na camada de valência. Então, se o fósforo está no grupo 15 ou 5A, ele tem 5 elétrons de valência. Vamos adiante. No item 5, né, consulte a tabela periódica e relacione as colunas. Então, aqui ele tem o símbolo do elemento químico, na coluna aqui da direita. Então, coloca aqui o símbolo do enxofre, do iodo, do sódio, do ouro, do hélio, do cálcio. E a classificação na tabela periódica. Então, você vai classificar. O enxofre é um não metal, né? Está colocado aqui, mas aqui ele vai estar no grupo dos calcogênios. Nosso enxofre lá no grupo 16, ou 6A. O iodo é um halogênio. Aqui o iodo, halogênio, está no grupo 17, ou 7A. O sódio é um metal alcalino. Metal alcalino, então, grupo 1 ou 1A. Está aqui. O ouro é um metal de transição. Está lá no bloco D. Está aqui o ouro. Aqui nós temos o hélio, que é um gás nobre. Está lá no grupo 18. O hélio. E temos o cálcio, que é um metal alcalino terroso, está no grupo 2 ou 2A. Completando a nossa tabelinha, né? Relacionando as colunas. No exercício 6, ele tem aqui o enunciado que é o seguinte: a aquisição de compostos químicos realizada por um organismo para suprir o seu metabolismo é chamada de nutrição. Diversos elementos químicos minerais são essenciais, por exemplo, ao crescimento das plantas. Atualmente, 17 elementos, incluindo carbono, hidrogênio e oxigênio,
são considerados essenciais para todas as angiospermas e gimnospermas. Em relação à posição de alguns desses elementos na tabela periódica, complete o quadro a seguir. Então está aqui, elemento 1, ele deu para nós aqui que a massa atômica é 39,10, o número atômico é 19, e aí você tem que achar onde é que ele está na tabela periódica, que família, né, em que grupo ou família e em que período. Então, o elemento 1, com o número atômico 19, se você procurar na tabela periódica, na sequência onde você tem ordem crescente de número atômico, você vai achar que ele está lá no grupo 1, ou 1A. É o nosso amiguinho potássio. E está no quarto período, na quarta linha da tabela periódica. O elemento 2, a massa atômica dele é 35,45, tem número atômico 17. Então, você vai procurar na tabela periódica quem tem número atômico 17, né? Então, você vai achar lá o cloro, né, que está lá no grupo, né, ou família 17, ou 7A, e que está no terceiro período. O elemento 3 tem número atômico 14, massa atômica 14, número atômico 7. Você vai procurar na tabela periódica, ele está lá no grupo 15, ou 5A, é o nosso amiguinho nitrogênio, e a linha, né, o período onde ele se encontra é o segundo período. O elemento 4, a massa atômica 32,07, tem número atômico 16. Você vai achar, então, lá o enxofre, né, no grupo 16 ou 6A, e ele está no terceiro período, na terceira linha. Então, aqui, você tem lá a alternativa correta, né, para você assinalar, uma vez que você completou a tabela, a alternativa D. Vamos adiante? Posso passar, pessoal? Ou tem alguém anotando aí? Pode. Sim. Vamos lá. Exercício 7. O cálcio é um importante elemento na constituição óssea dos seres vivos. Com relação ao cálcio, pode-se afirmar que seu átomo apresenta. Então, é o cálcio. Vamos pegar a tabela periódica e localizar o cálcio. Cálcio é um metal alcalino terroso. Está no grupo 2 ou 2A, lá no quarto período. Então, vejam, se ele está no quarto período, ele tem 4 camadas eletrônicas. Ele tem a camada K, L, M e N. Outra informação, o cálcio, como é metal alcalino terroso, está no grupo 2, ou 2A. Então, ele tem 2 elétrons de valência. Desta forma, a alternativa D é a correta. 4 camadas eletrônicas e 2 elétrons na última camada, e pertence à família dos metais alcalino terrosos. Vamos para o exercício 8. Cite 2 propriedades que diferenciam elementos metálicos de não metálicos. Ora, você tem um monte, né? Se você pegar e comparar metal com não metal, os metais todos são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Os não metais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos na temperatura ambiente. Os metais têm brilho característico. Oi? Eu coloquei assim, Pode falar. Eu coloquei que os metais conduzem bem o calor e a eletricidade, diferente dos não metais, que é o oposto. E os metais têm brilho metálico e os não metais não têm. Isso, os não metais geralmente são o quê? São opacos, né? E os metais conduzem muito bem calor e eletricidade, os não metais, o contrário, não conduzem, né, muito bem o calor e a eletricidade. Os metais têm altas temperaturas de fusão e de ebulição, os não metais já têm temperaturas de fusão e ebulição mais baixas, né? São algumas propriedades que diferenciam, né, metais e não metais. É isso aí. Deu para anotar aí, pessoal? Deu, professor. Deu, Vamos professor. Exercício 9, né? Os nomes dos elementos que são dados pelos seus descobridores, os quais se inspiram em sua terra natal, na mitologia e em cientistas, etc. Né? Legal. Isso aqui está relacionado, então, à pergunta
que já vem aqui embaixo, né? É isso mesmo, que esquisito, o cara já entra perguntando desse jeito. Mas tudo bem. Tá querendo saber a relação dos nomes, né, dos elementos com a terra natal, com a mitologia, os cientistas que os pesquisaram. Com base nessa informação, resolva as questões a seguir. Vamos lá. Escreva o nome de pelo menos 3 elementos que homenageiam países, cidades ou outras regiões geográficas. E indique a Polônia, origem desses nomes. Aí vocês têm um monte, né, gente? Dá para achar um Polônia, monte. Polônio, que está homenageando a Polônia, né? O que mais que nós podemos ter? Frâncio, que faz uma homenagem à França. O que mais nós temos aí? Germânio. Germânio, está homenageando a Germânia. Muito bem. O que mais que nós temos aí? Moscóvio, Moscóvio, perfeito, homenageando a Moscóvia. Siaborgio, por exemplo, está homenageando lá o Siaborg, né, cientista. Einstênio, em homenagem ao Einstein. Bório, homenagem ao Bohr. O que mais que nós temos aí? Está respondendo o item A e o item B, né? Interfórgio. Copernício, olha aí, homenagem ao Copérnico. Dá para encontrar mais ou não? Tem um monte, né? Livermório, Livermório. Quem mais? Tem vários, né? Tem vários nomes aí. Então, estão anotando aí, está respondendo o item A e o item B, né? Os dois já são respondidos aí ao mesmo tempo. Então, vamos lá para 10. Com base nos conceitos que foram abordados nessa unidade, complete a cruzadinha. Então, vamos lá as palavras cruzadinhas. E nas verticais, elemento mais abundante no universo, hidrogênio. Principal componente lá nas estrelas, né, que nós temos mais no universo é estrela. 2. Metal de transição de alto custo, valor, e que apresenta propriedades semelhantes à da prata. É o nosso amiguinho ouro. Percebam que o ouro está no mesmo grupo, grupo 11, da prata, que está no mesmo grupo do cobre. São esses metais aí que nós chamamos de metais nobres. Eles têm as mesmas características, né? E também, evidentemente, um alto valor de custo, né? O valor que ele tem, devido a essas propriedades. 3. O único metal líquido em condições ambientes é o mercúrio. Está lá no grupo do zinco, grupo 12, na tabela periódica. Elementos obtidos em laboratório por meio de reações nucleares são os nossos elementos artificiais. Todos que vêm depois do urânio, os transurânicos, e alguns outros elementos que vêm antes do urânio, né, como o tecnésio, como o frâncio, todos eles obtidos em laboratório. 7. Calcogênio localizado no quarto período. É o selênio. Então, você vai no quarto período, na quarta linha, né? E os calcogênios são os elementos que estão lá no grupo 16, ou 6A. Selênio. O mais conhecido entre os semimetais, em virtude de sua utilização no mercado tecnológico, é o silício. Amplamente utilizado na construção aí de chips, né, de processadores. 11. São as linhas horizontais da tabela periódica. São os períodos, as linhas horizontais. 17. Apresenta um próton a mais que o gás nobre do quinto período. Então, veja só. Pega o quinto período, que é a quinta linha, e você vai colocar um próton a mais, né? Então, se você pegar o gás nobre do quinto período, você vai pegar quem? O criptônio. E o criptônio tem número atômico 36. Adicionando um próton a mais, de 36 vai para 37. E aí, então a 17 é o... Desculpa, pessoal, falei errado aqui para vocês. É do quinto período. O quinto período é o xenônio, não o criptônio. Xenônio, gás nobre do quinto período, tem número atômico 54,
Se você adicionar um próton, ele vai a 55. E 55 é o número atômico do césio. Então, manda lá césio. Horizontais. 4 aqui. Grupo de elementos que apresenta o elétron mais energético nos subníveis S ou P. São os elementos representativos. 6. Elemento não metálico que se encontra no mesmo grupo do nitrogênio. Pelo tamanho aí dos quadradinhos, quem é um não metal que está no mesmo grupo do nitrogênio é o fósforo. Tá aí, fósforo. 9. Nome do elemento químico que homenageia o cientista russo de fundamental importância na organização da tabela periódica atual. É o Mendeleev. O nome do cientista é o Mendeleev, né? O russo. 10. O único gás nobre que não apresenta 8 elétrons na camada de valência. É o nosso amiguinho hélio. Está lá no grupo 18. 12. Elemento descoberto em 1996, mas incluído oficialmente na tabela periódica em 2010. É o copernício. 13. O halogênio de menor número atômico. Flúor. Está no grupo 17, ou 7A, o número atômico dele, 9. Alcalino terroso que se encontra entre o magnésio e o estrôncio. Então, você vai na tabela periódica, vai lá no grupo 2, ou 2A, entre o magnésio e o estrôncio, você encontra o cálcio. 15. Elemento natural com maior número atômico. Como eu falei para vocês, o urânio. Encontramos até o urânio. Depois do urânio, todos são artificiais. Calcogênio constituinte do gás importante para a respiração. É o oxigênio. Calcogênios, grupo 16 ou 6A, é o oxigênio, importante aí para a respiração, né? Então, as nossas cruzadinhas ficam aí com essa carinha aí, né? Todo mundo conseguiu anotar? Sim. Uhum. Sim, professor. Podemos avançar, então? Uhum. Ótimo. Muito bem. Olha, pessoal, nós vamos entrar agora nas propriedades dos elementos químicos, as que nós chamamos de propriedades periódicas. Então, dentro das propriedades periódicas, vamos ver primeiro a diferença entre uma propriedade que é aperiódica e uma propriedade que é periódica. Quando nós falamos em aperiódico ou periódico, nós estamos nos referindo a uma situação que pode se repetir ou não. Uma coisa que é periódica repete-se, né? Dentro de um ciclo, repete-se. Há uma repetição, periodicamente. E o que é aperiódico é aquilo que não se repete. Uma coisa que tem uma tendência que se diferencia ao longo de alguma informação. Então, vejam aqui essa questão das propriedades, né, aperiódicas. Eu vou falar primeiro das aperiódicas, que são aquelas que não se repetem ao longo dos períodos na tabela periódica, né? Um exemplo disso é um número atômico. Um diagrama que mostra a massa atômica no eixo vertical, eixo das ordenadas, e eu tenho o número atômico, que é aqui o eixo das abscissas, horizontal. Reparem, então, que se eu relacionar número atômico com massa atômica, eu vou obter uma curva crescente. Olha ela vermelhinha aqui, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Não há uma tendência de repetição. Não há tendência de repetição. Professor, tá travando? Oi? Tá travando aqui para mim. A conexão aí tá dando problema. Melhorou? Melhorou. O professor, a Gabriela mandou mensagem aqui no grupo falando para tu deixar ela entrar na sala.
Eu deixei em aberto aqui o... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu deixei em aberto a admissão. E veja, não tenho ninguém na fila aqui. O que ela vai ter que fazer? Desligar, reiniciar e tentar entrar de novo. Tá bom, vou responder aqui. Porque na fila aqui não tem ninguém, não deu sinal algum. Vamos voltar lá. Estão enxergando aí, pessoal? Sim. Então tá aqui, ó. Então, as propriedades aperiódicas, aquelas em que os valores aumentam ou diminuem à medida que o número atômico aumenta, né? Então, você não tem repetições. Você não tem repetições em períodos determinados ou regulares. Exemplos: a massa atômica, o calor específico, a dureza, o índice de refração, etc. Não são propriedades periódicas estas, né? Elas não têm repetição em períodos determinados ou regulares. Agora, quando você pega uma propriedade periódica, olha o comportamento que eu tenho lá no meu diagrama. Então, a propriedade periódica vai ser aquelas que assumem o quê? Valores periódicos, ou seja, vão se repetir regularmente. Você vai aumentando, então, o número atômico e os valores dessas propriedades aumentam ou diminuem em cada período. E reparem, então, que aumentam ou diminuem numa tendência que se repete ao longo dos períodos. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o volume atômico lá do nosso átomo, e com relação à massa atômica. Percebam, então, que começando aqui com a massa atômica, as massas atômicas menores, eu tenho uma tendência de ter esses picos, até chegar no gás nobre neônio. Isso aqui vai todo o primeiro período, né, que vai se trabalhando. Depois eu tenho o segundo período, que vai até o neônio. Acabou o segundo período, vem o terceiro período, há um aumento até o argônio. Acabou esse período do argônio, o terceiro vai para o quarto período, aí tem um aumento até o criptônio. Depois acabou, vai para o próximo período, tem outro aumento até o xenônio, e assim por diante. Então, a cada linha da tabela periódica, eu tenho uma tendência de aumento até chegar ao gás nobre. Depois, para o próximo elemento, no próximo período, volta a ter essa tendência. E essas repetições, nesse padrão de aumento do volume atômico, conforme vai aumentando, né, a massa atômica no período, me mostra essa tendência. Isso, então, é uma propriedade periódica, me mostra repetição. Vocês se lembram lá quando estudaram matemática? Nas funções trigonométricas, que as funções trigonométricas são funções periódicas. Elas também têm repetições ao longo do quê? Ao longo de 2π, né? Então, você pega aquela curva lá, senoide, a curva da função seno, ela é periódica. Ela fica, sobe lá na sua amplitude, vai até o vale, sobe na amplitude, vai até o vale, e aquilo vai se repetindo. Mesma coisa nas propriedades periódicas, né? Você tem padrões de repetição dentro daquela propriedade. Uma vez que nós sabemos o que é uma propriedade periódica, vamos para a primeira. É o nosso amigo raio atômico. O que é o raio atômico? Bom, nós vamos pegar... Oi? Tá caindo aí? As propriedades periódicas, você está me ouvindo? Não entendi. As propriedades periódicas é como se fosse o batimento cardíaco? O batimento cardíaco também. Perceba que quando você tira lá um eletrocardiograma, o batimento cardíaco tem aqueles picos e aqueles vales, aqueles picos e aqueles vales. Aquilo vai se repetindo periodicamente. É uma analogia também, né? O batimento cardíaco também periódico. Olha só, o raio atômico, como é que ele é definido, né? Você, então, vai definir o raio atômico como o raio, né, que você tem ali do seu átomo, onde, se você pegar dois átomos do mesmo elemento, estou aqui na imagem aqui do lado direito aqui, né, essas duas bolinhas aqui, esses dois átomos, se você pegar um átomo de um elemento e colocar ao lado, encostado no átomo do mesmo elemento, e você medir a distância entre um núcleo e o outro, você vai ter, então, essa distância, né,
Dividindo essa distância por 2, você vai ter o raio, né? Esse raio, nós sabemos que raio corresponde aqui à metade do diâmetro, né? O raio atômico, então, corresponde a você ter a distância do seu elétron de subnível, né, e nível mais energético, ou seja, da sua camada de valência, né, a sua camada mais externa, a distância dessa camada mais externa até o núcleo corresponde lá ao seu raio atômico. Então, seria o tamanho, está relacionado ao tamanho do átomo, né? Raio atômico. Então, a unidade mais indicada, né, para o raio atômico vem do sistema internacional e é chamado de picômetro. Esse picômetro equivale a 10 a menos 12 metros. Olha que 10 a menos 12 metros como corresponde a você pegar 1 metro e dividir por 1 trilhão, de tão pequeno que é. Então, está aí o nosso raio atômico, a definição dele, né, a distância da nossa camada eletrônica mais externa, de valência, até o núcleo do átomo. Ele vai, então, a grosso modo, dizer para você qual que é o tamanho daquela bolinha, daquele átomo, né? Olha, pessoal, à medida que você percorre um grupo na tabela periódica, de cima para baixo. Então, vamos lembrar o seguinte. Percorrendo um grupo de cima para baixo, eu sei que está aumentando o número de camadas eletrônicas. E quando isso acontece, se aumenta o número de camadas eletrônicas, vai aumentar o raio atômico. O átomo vai ficar maior. Veja só, os elétrons mais externos são distribuídos em orbitais, com valores maiores de número quântico principal, n. Nós não trabalhamos aí com essas definições de orbital, né, nem de números quânticos, mas só para que vocês entendam, né, orbital vai ser definido como a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Essas são definições de mecânica quântica. E número quântico principal também é uma definição lá de mecânica quântica. Não vamos entrar nesses detalhes, vamos entender que os elétrons que estão lá nas camadas mais externas do nosso átomo, eles estão mais distantes do núcleo. E se eles estão mais distantes do núcleo, o raio atômico torna-se maior. É como se eu pensasse no sistema solar. No sistema solar, se eu pegasse lá os planetas, como se fossem os elétrons, e o Sol como se fosse o núcleo do átomo, o planeta Mercúrio está muito mais próximo do núcleo do Sol. E você pega lá Plutão, que não é um planeta, né? Ele vai estar mais externo, vai estar mais distante desse núcleo. Então, a definição aí, com relação a essa analogia, é essa. Os elétrons mais externos, né, que você tem ali, é o que vão determinar o seu raio atômico. Então, só para vocês terem uma ideia como que isso funciona, né? O oxigênio aqui, o tamanho dele hoje sabemos que é 60 picômetros, né? O enxofre, 100, já é maior, o raio atômico. Selênio, 115, já é maior. Telúrio, 140. Polônio, 190 picômetros. Notem a distribuição eletrônica desses caras, né? E percebam, então, que o oxigênio, na sua distribuição eletrônica, tem a camada K e a camada L. E eu sei que o oxigênio está no segundo período. Sei que ele tem 2 camadas eletrônicas, por isso ele está no segundo período. Agora, olha o enxofre. Todos eles fazem parte, o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, desculpa, não é chumbo, polônio. Todos eles estão lá no grupo 16, ou 6A. Todos eles são calcogênios, estão no mesmo grupo ou família. O oxigênio tem 2 camadas eletrônicas, então tem um raio de 60. O enxofre, terceiro período, tem 3 camadas eletrônicas, então tem um raio de 100. Ele já é maior. O selênio, ele tem 4 camadas eletrônicas, K, L, M e N. Está no 4º período, portanto, o raio atômico maior, 115. Telúrio, 140 de raio atômico, maior porque tem quantas camadas eletrônicas? 1, 2, 3, 4, 5. Ele está no 5º período. E o polônio
que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas eletrônicas, está no 6º período, tem um raio atômico maior do que todos eles, 190. Então, há uma tendência periódica. O raio atômico vai aumentar no grupo ou família de cima para baixo. Conforme você vai percorrendo o grupo de cima para baixo, perceba que o raio atômico vai aumentando. E por que isso acontece? Porque aumentam as quantidades de camadas eletrônicas. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, professor, então o raio atômico é quando é como se fosse a metade do átomo e Do aí diâmetro, metade do divide diâmetro. do o diâmetro, desculpa. Raio atômico, então, metade do diâmetro do nosso átomo, daquela esfera, né? Então, seria a distância entre os elétrons mais externos, da camada de valência, até o núcleo do átomo. É um raio, né? Como se fosse o raio lá de uma esfera, ou o raio de uma circunferência. Aí, tipo, tem o raio dos elementos do grupo. Aí que tá o grupo 16. Aí divide, né, de acordo com a camada de valência. Um é S2, é S3, P. Não é assim. O raio atômico ele é uma medida que é tamanho mesmo, né? É medir em picômetros. O que acontece é que quanto mais camadas de valência o átomo tiver, maior é o raio atômico. Então, como os elementos num mesmo grupo, né, conforme você vai percorrendo esse mesmo grupo, de cima para baixo, eu sei que no primeiro período eu tenho uma camada de valência, no segundo período eu tenho 2 camadas de valência, 2 camadas eletrônicas. No terceiro período eu tenho 3 camadas eletrônicas, até chegar no 7º período que tem 7 camadas eletrônicas. Então, por exemplo, se você pegar lá os halogênios, do grupo 17. Né? Você tem o flúor, cloro, bromo e iodo, por exemplo. Entre o flúor e o cloro, quem tem maior raio atômico? O cloro. Por quê? O cloro está no terceiro período, terceira linha. Ele tem 3 camadas eletrônicas. O flúor está no segundo período. Tem 2 camadas eletrônicas. Então, o raio atômico do cloro é maior. Comparando o cloro com o bromo, lá no grupo 17, ou 7A, o bromo tem raio atômico maior do que o cloro. Por quê? O bromo está no 4º período, tem 4 camadas eletrônicas. E o cloro está no 3º período, tem só 3 camadas. Então, o bromo vai ter raio atômico maior do que o cloro. Comparando o iodo com o bromo, o iodo está lá no nosso 5º período, tem 5 camadas eletrônicas. E o bromo está no 4º período, tem só 4 camadas eletrônicas. Então, o iodo tem um raio atômico maior do que o do bromo, porque ele tem uma camada eletrônica a mais. Ele tem 5 camadas contra 4 do bromo. Então, essa tendência de aumento de raio atômico é mostrado aqui nessa tabelinha, vejam aqui, ó. Conforme eu faço, né, eu percorro num mesmo grupo, o raio atômico aumenta. Então, vejam aqui, comparando na tabela periódica, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Ah, entendi. Então depende do número atômico. Quanto menor o número atômico, menor é o raio. Não é bem assim. Você vai precisar entender o seguinte, no mesmo grupo, conforme você vai percorrendo a tabela periódica, no mesmo grupo ou família, de cima para baixo, o raio atômico vai aumentando, porque aumentam as camadas eletrônicas. Então, por enquanto, nós estamos analisando no mesmo grupo. Eu não vou citar aí a questão do número atômico, porque vai ter um comportamento diferente agora com relação aos períodos. Então, a comparação que eu fiz aqui, por exemplo, entre nos halogênios, está aqui no meu cursor, flúor, cloro, bromo e iodo. O raio atômico vai aumentar de cima para baixo. O iodo tem raio atômico maior do que o bromo, que tem raio atômico maior do que o cloro, e que tem raio atômico maior do que o flúor. Tudo bem, pessoal? Professor, tudo.
Oi? Professor, por exemplo, ali, acho que essa bolinha verde mais clara não, a verde mais escura é o berílio, certo? Que tem 105 picômetros. Deixa eu ver aqui, do berílio, 105. É o 105 berílio, picômetros, isso. 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 Aí, no caso, já foi feita a divisão por 2, então, tipo, esse já é o número total do Já. raio, né? Isso, exatamente. Tá, ok, Esses obrigada. valores, esses valores numéricos a gente não vai utilizar, né? Não tem necessidade de nós nos preocuparmos muito com isso. Nós temos que entender, em termos qualitativos, como que é a tendência, né? Eu tenho que ver o seguinte: como que eu posso comparar um átomo com outro na tabela periódica? Quem terá raio atômico maior? Para isso, eu tenho que ver a tendência. Então, primeiro nós vimos o seguinte: primeiro nós vimos que a tendência do raio atômico é aumentar de cima para baixo no grupo. A análise é no grupo ou na família, na coluna. Então, se eu pegar o mesmo grupo, né, ou família, eu percebo que o raio atômico vai aumentando de cima para baixo. Quem está no primeiro período ou segundo período tem raio atômico menor do que quem está mais lá para baixo, sexto, sétimo período, né? E por que isso acontece? Porque você tem um aumento da quantidade de camadas eletrônicas. Conforme você desce num grupo ou família, quem está lá no grupo 1, por exemplo, e está no segundo período, tem 2 camadas. Quem está no terceiro período, 3 camadas. Quem está no quarto período, 4 camadas. Vai aumentando a quantidade de camadas, vai aumentando o tamanho do átomo, vai aumentando o raio atômico. Agora eu vou fazer a análise com relação ao período. Como é que se comporta o raio atômico no período? Bom, vamos pensar o seguinte: existe no núcleo do átomo prótons, né? E esses prótons têm carga positiva. Os elétrons que estão lá na eletrosfera, que estão lá nas camadas eletrônicas, eles sofrem uma atração pelo núcleo de carga positiva. Como que funciona essa força de atração? Os elétrons que estão mais perto do núcleo, nas camadas mais internas, sofrem uma força de atração mais intensa. E os elétrons que estão mais afastados, mais longe do núcleo, nas camadas eletrônicas mais externas, sofrem uma força de atração mais fraca. Então, essas forças de atração que acontecem estão associadas ao que nós chamamos de carga nuclear efetiva. Então, o que é carga nuclear efetiva? É a atração real exercida pelos prótons sobre os elétrons. Mas vão nos interessar os elétrons de valência. Quem são esses elétrons de valência? Os elétrons mais externos. Os elétrons que estão lá na camada de valência, que é a mais importante para nós, onde tudo acontece lá na química. Então, essa carga, né, ela vai ser, então, mais intensa. Mais cargas positivas no núcleo do átomo significa que eu vou ter maior força de atração. Então, dentro dessa carga nuclear, eu percebo o seguinte: se eu percorrer o período na tabela periódica, no caso aqui do exemplo que ele colocou, o segundo período, né, da tabela periódica, percebo então que no segundo período, na linha, a sequência é quem? Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. A sequência lá no segundo período é essa, na nossa linha. Reparem, então, que no segundo período, todos esses átomos têm 2 camadas eletrônicas. Todos eles, porque estão no segundo período. Entretanto, o nosso lítio, que é o primeiro da sequência, tem número atômico 3. Ele tem 3 prótons apenas. E se você percorrer e chegar até o neônio, ele está no mesmo período, no mesmo segundo período, também tem 2 camadas eletrônicas, mas tem número atômico 10. Ele tem 10 prótons. Como ele tem 10 prótons, a carga nuclear é maior. A força de atração que esses prótons exercem lá nos elétrons de valência
é muito mais intensa, fazendo o quê? Com que os elétrons sejam puxados para mais perto do núcleo. Isso faz com que o raio atômico diminua. Então, reparem que eu tenho o lítio, que tem 2 camadas eletrônicas, mas tem só 3 prótons. A força de atração que esses prótons fazem nos elétrons da camada de valência é mais fraca. Então, eles ficam mais afastados, ficam mais livres. O raio atômico é maior. Agora, se eu pegar aqui o neônio, que tem 10 prótons, a força de atração dos elétrons da camada de valência é mais intensa. Ele também só tem 2 camadas eletrônicas, mas a força de atração é muito mais intensa. Os elétrons da camada de valência vão ser puxados com muito mais força para perto do núcleo, e o raio atômico vai diminuir. Qual é a nossa conclusão, então? O raio atômico para os elementos que estão mais à esquerda da tabela periódica, num mesmo período, serão maiores do que os elementos que estão mais à direita. Ou seja, observando a tabela periódica, o raio atômico vai aumentar no período, na linha da direita para a esquerda. Compare, então, se eu pegar aqui no terceiro período o sódio, está aqui nessa posição, na tabela periódica, o sódio, ele está no terceiro período e tem 3 camadas eletrônicas. Se eu comparar o raio atômico dele com o elemento que está aqui desse outro lado, o argônio, aqui do lado direito, a carga nuclear do argônio é muito maior, o raio atômico dele vai ser menor. Então, comparando o sódio com o argônio, quem tem raio atômico maior? O sódio. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é a seguinte: o raio atômico vai aumentar sempre no grupo, a tendência no grupo, de cima para baixo. Os átomos que estão mais abaixo no grupo têm raio atômico maior. E o raio atômico vai aumentar no período, na linha da direita para a esquerda. Então, que o frâncio, que está sendo mostrado aqui, é o nosso átomo de maior raio atômico, porque ele está justamente nessa posição, onde ele está no grupo mais abaixo, 7 camadas eletrônicas, e no período ele está mais à esquerda. Ele tem carga nuclear menor, força de atração pelos elétrons de valência menor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Tudo ótimo. Ô, professor, então, quando ele tem mais força de atração, o raio atômico diminui. Exatamente. Exatamente. Quanto mais prótons ele tiver no núcleo, né? Analisando num mesmo período, numa mesma linha, quanto mais prótons, maior a força de atração, menor o raio atômico. Turminha, eu vou parar por aqui, porque depois eu vou ter que explicar aqui o raio e nós voltamos a tratar desse assunto. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, professor. Tudo, professor. Por enquanto não vai ficar lição, porque lá no meio-dia nós temos outra aula que eu vou passar algumas outras informações e se der tempo a gente retoma ainda esse assunto, tá? Ok. Galera, Ok, abração sem para problema vocês. Oi? Ok, sem problema nenhum. Ah, joia. Pessoal, abração para vocês. Se cuidem aí, fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente está de volta. Tchau, professor.